Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula hoje falando sobre os principais tipos de horizontes diagnósticos. Perdão, um equívoco aqui. Na verdade não é superficial, é o superficial. Deixa eu pegar o arquivo aqui direito. Pulando as fases, desculpa aí, pessoal. Vamos falar sobre o horizonte superficial. Um minutinho, estou baixando aqui o arquivo. Aqui está baixando. Aqui. Só um minutinho. Estou buscando o arquivo aqui. Pronto. Bem, agora sim nós estamos com a aula correta aqui. Então, pessoal, a aula de hoje aqui nós falaremos sobre os principais tipos de horizontes diagnósticos superficiais. Ok? Vamos lá. Bem, nós iniciaremos discutindo sobre o horizonte ístico. Estes materiais estão devidamente descritos no livro de classificação de solos da Embrapa 2018, ok? Também estão bem descritos no manual de pedologia do IBGE, como já foi citado a vocês anteriormente. Vamos lá. Também eu inseri no portal AVA alguns materiais para complementar o entendimento relacionado aí à classificação e identificação dos horizontes ísticos. Primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem que este é um horizonte, é um tipo de horizonte constituído ali, predominantemente de material orgânico, contendo 80 gramas por quilograma ou mais de carbono orgânico. Bem, este horizonte é um resultante de acumulações de resíduos vegetais depositados superficialmente, ainda que, no presente, possa encontrar-se recoberto por horizontes ou depósitos minerais e mesmo camadas orgânicas mais recentes. Ok? O que você precisa entender aqui? Os solos brasileiros, na sua grande maioria, são solos muito intemperizados e devido às características intempéricas da nossa região, ok? De certa forma, também para esses solos, né, em relação à matéria orgânica, as matérias orgânicas em si tendem a ser muito degradadas rapidamente. Então, esse tipo de material, para ocorrer, para se manter ali no solo, ou seja, ocorrer o acúmulo de material orgânico,
é necessário apresentar-se em um determinado tipo de ambiente que seja favorável para o acúmulo de carbono, para o acúmulo de matéria orgânica, ok? E esse ambiente, normalmente, são ambientes onde há ali o acúmulo de depósitos muito elevados, ou seja, em regiões de matas, onde ocorre uma grande concentração de material orgânico superior ao que é degradado, ou em determinados locais que se refere ao acúmulo de água por um determinado período de tempo, aonde a água, né, ao ser acumulado, ela retira do ambiente o oxigênio, fazendo com que aquele ambiente se torne anaeróbico. Então, neste caso específico, as bactérias, né, os organismos vivos aeróbicos, que são responsáveis pela aceleração da degradação da matéria orgânica, eles tendem a diminuir a população, consequentemente, né, desacelera ali o processo de degradação da matéria orgânica, permitindo que nesse ambiente ocorra o acúmulo de carbono orgânico, ok? Já que é um ambiente que ele vai estar sempre recebendo material orgânico e acumulando ali nesse ambiente, ok? Então, de certa maioria das vezes, nós vamos encontrar esse tipo de solo em ambientes normalmente, né, hidromórficos. O horizonte ístico, né, é importante entender que mesmo após o desenvolvimento da parte superficial do solo, né, por exemplo, usando a aração, os teores de matéria orgânica, né, após a mesclagem com minerais, mantém-se elevado. Nós estamos falando de teor elevado, acima de 80 gramas por quilograma. Ok? E os requisitos pré-definidos pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo para a caracterização de um horizonte ístico são as seguintes condições. Primeiramente, precisa que esse ambiente apresente uma espessura maior ou igual a 20 centímetros. A espessura maior ou igual a 40 centímetros, quando 75% expressa em volume ou mais do horizonte for constituído de tecido vegetal, na forma de na forma de ramos finos, raízes finas, cascas de árvores, excluindo as partes vivas. Quando, né, apresentar ali a espessura de 10 centímetros ou mais, né, quando este solo estiver ali sobrejacente ao contato líquido, ou seja, né, esse ambiente, esse tipo de material, ele estiver ali dentro, em cima do material litólico, que é um material mais de formação de rocha, especificamente, que vão definir essa característica, esse atributo lá, essa informação lá no material, lá nas informações que definem atributos diagnósticos. Aqui eu tenho uma imagem, né, que permite caracterizar essa informação sobre o horizonte ístico. Né? Você percebe que é uma camada bem espessa, bem escura. Né? Por que isso ocorre? Porque o teor de matéria orgânica ele tende ao quê? A caracterizar a coloração mais escura, indo para o preto. Né? Por isso que a gente fala que terra preta. Terra preta tem oriundo de teores de matéria orgânica. Ok? Então, percebe-se que essa informação é extremamente interessante. Vamos lá. Pessoal, uma dica. Né? A maioria das análises laboratoriais normalmente não vem com análise de teor de matéria orgânica. Perdão, não vem com teor de carbono orgânico. Então, é necessário que vocês convertam a matéria orgânica para matéria orgânica para carbono orgânico. Então, ou seja, para se obter o carbono orgânico, você precisa efetuar um cálculo da seguinte maneira: pegar o teor da matéria orgânica, que vem na análise laboratorial, e dividir esse teor por um fator de correção que nós determinamos como base desse valor, 1,724. Então, uma vez que se divide matéria orgânica por 1,724,
Perdão, posso estar cometendo algum equívoco aqui? Deixa eu só confirmar. Exatamente. 2,4, está correto. Então, uma vez que você determina esse valor, você tem lá o teor do carbono orgânico no laboratório, ok? Então, por que isso é importante, né? Porque se você solicitar ao laboratório que faça análise de carbono orgânico, isso é um custo a mais. Então, você pode converter ali a matéria orgânica para carbono orgânico. Mas por que isso é possível? Porque, na realidade, o valor, estima-se que o teor do carbono orgânico, da matéria orgânica, seja composto de pelo menos aproximadamente 58% de carbono orgânico, ok? Então, a matéria orgânica só não tem, representa ali menos de 42%, né? Menos de 42% de outros tipos de materiais, ok? Então, focando nesse princípio, eu preciso que vocês entendam, né, que essa relação, né, em termos de 80 gramas por quilograma, quando eu falo de 80 gramas por quilograma, eu estou falando que o teor de matéria orgânica normalmente nesse solo é de aproximadamente 137,98, perdão, 92 gramas por quilograma. Então, observa que esse teor, né, é bem elevado. E se você quiser converter ali a matéria orgânica de grama por quilograma para porcentagem, basta você dividir esse valor por 10. Okay? Dividindo por 10, você vai verificar que o teor de matéria orgânica em termos de porcentagem sai aqui aproximadamente 13,79%. Né? E aí é importante entender isso, por quê? Porque a maioria dos solos brasileiros, né, a maioria dos solos brasileiros, que são solos muito utilizados, raramente apresentarão teores de matéria orgânicas acima de 4%. Ok? Então, é importante vocês entenderem isso. Mas por que isso acontece? Devido aos processos de aceleração da degradação da matéria orgânica, quando a gente considera os fatores intempéricos, né, na nossa região, que são muito mais intensos. Ok? Então, observe bem essas características. Depois que você, né, observou o solo, esse solo não apresentou o teor de carbono orgânico maior que 80 gramas por quilograma, né, e nenhuma daquelas características pré-definidas relacionadas à profundidade, nós fazemos a seguinte consideração: nós vamos verificar se ele se enquadraria no horizonte A xenozêmico. Bem, este, né, é um solo, é um horizonte mineral superficial, ou seja, a primeira camada. Normalmente nós definimos aí para a camada do horizonte A, né, tanto o isco A, estou falando do horizonte superficial, relativamente espesso, de cor escura, com alta saturação por base, repetindo, com alta saturação por base, que mesmo após o desenvolvimento superficial, por exemplo, a aração, né, atenda às seguintes características. Né? Põe a mão no caderno aí. Né? Vamos anotar isso, vamos anotar essas informações. Que informações são essas? Vamos lá. Primeiramente, né, esses solos precisam apresentar estrutura de solo suficientemente desenvolvida, com agregação de grau de desenvolvimento predominantemente moderado ou forte, não sendo admitida ali simultaneamente estrutura maciça e consistência quando seco, dura ou mais, muito dura e extremamente dura. Prismas sem estruturas secundárias, com dimensões superiores a 30 centímetros, também não são admitidos, e a semelhança de estruturas maciças. A cor do solo, né, apresenta ali o croma úmido, menor que 3, e o valor menor ou igual a 3. Okay? Repetindo aqui, a cor do solo, né, relacionada ao croma úmido, é menor ou igual a 3, e o valor menor ou igual a 3. Quando úmido. E menor ou igual a 5 quando seco.
Se o horizonte superficial apresentar ali 400 gramas por quilograma de solo, né, ou mais de carbonato de cálcio equivalente, os limites dos valores quando secos são relacionados, são relegados, ou seja, o valor úmido menor ou igual a 5. Vamos lá. Que informações são essas? Né? Vocês vão olhar lá na carta de Mansell, né? Vocês vão observar lá a relação, por exemplo, aqui nós temos a matriz 7,5YR. Nós estamos buscando aqui na vertical o que nós chamamos de valor e na horizontal o que chamamos de croma. Ok? Vamos aqui definir essa informação. Na vertical, nós temos os valores, e na horizontal dessa informação aqui da carta de Mansell, nós temos o croma, ok? E essas informações vão ser definidas aqui. Então, nós temos lá, quando seco, né? Quando seco, menor ou igual a 3, menor ou igual a 3, né? Então, ou seja, eu pegaria dessas informações aqui para baixo, né? E também a mesma relação para o croma, menor ou igual a 3. Quando seco, né? Menor ou igual a 5. Então, você percebe que há uma alteração ali na tonalidade e na intensidade da cor quando você está falando de horizonte axanogênico. Bem, o axanogênico, né? Você vai ter que fazer o cálculo da saturação por base, né? E este valor tem que ser o quê? Um teor maior ou igual a 65%. Relembrando vocês, né? O cálculo da saturação por base, ele utiliza da seguinte função matemática: V% é igual a soma de base dividido pela CTC total multiplicado por 100. Olha que coisa interessante, né? Quando você efetua esse cálculo, para ser considerados do axanogênico, este valor tem que ser igual ou superior a 65%. Uma dica bem interessante, aqui eu gostaria que vocês entenderem isso. Todos os horizontes axanogênicos são eutróficos. Porém, nem todos os horizontes, né, horizontes eutróficos são axanogênicos. Repetindo, todo horizonte axanogênico são eutróficos, porém nem todos os solos eutróficos, né, são axanogênicos. Por que isso? Porque o cálculo da saturação por base, né, quando vocês definiram lá no atributo diagnóstico, vocês conseguiram determinar, né, através do V%, a saturação que valores maior ou igual a 50% são caracterizados como eutróficos. Então, ou seja, se todo solo cuja saturação de base são maiores que 50%, né, são considerados como eutróficos, e todos os solos, né, de saturação por base maior que 55% pode ser considerados como, quando superficial, pode ser considerado como chernozênico, né? Então, eu posso dizer que na faixa de 50 até 65, 50 até 65, eu tenho solos eutróficos que não são considerados como, que não podem ser considerados como chernozênicos, mas solos cuja característica, né, definido ali acima de 65%, podem ser considerados como chernozênicos. Ok? Deu para entender a diferença?
Por isso que a gente pode dizer claramente, né, que todos os solos, né, xenozênicos podem ser considerados como eutróficos, mas nem todos os solos eutróficos podem ser considerados como xenozênicos. Ok até aqui? Seguindo a relação, né? O carbono orgânico, né, neste ambiente, para ser considerado xenozênico, eles têm que ser o quê? Menor que 80 gramas por quilogramas até 6 gramas por quilograma. Repetindo, para ser considerado como xenozênico, o carbono orgânico deve ser menor que 80 gramas por quilogramas até 6 gramas por quilograma, ou seja, de solo ou mais em todo o horizonte, conforme o critério de espessura no item seguinte, ou seja, se devido à presença de 400 gramas por quilograma de solo ou mais de carbonato de cálcio equivalente, o carbono orgânico maior ou igual a 25 gramas por quilograma nos 18 centímetros superficiais. O limite superior do teor de carbono orgânico, né, para caracterizar ali o horizonte xenozênico, é o limite inferior, excluindo o horizonte ístico, ok? O horizonte ístico são teores de carbono orgânico superiores a 30 gramas por quilograma, ok? Então, a espessura ali a ser considerada, nós temos que considerar para o horizonte xenozênico, o que nós podemos inferir aqui é incluindo ali horizontes transicionais, tais como AB, AE ou AC, ok? Então, a gente não vai usar apenas o horizonte A, aí, e nem o seu subhorizonte, A1, A2, né, assim sucessivamente, se for o caso. Nós também vamos incluir ali o AB, ou AE, ou o AC. Mesmo quando revolvido, o material de solo, né, deve atender os seguintes requisitos. Vamos lá. Primeiramente, né, se maior ou igual a 10 centímetros, se o horizonte A seguindo de contato com a rocha, né, o contato lítico. Maior ou igual a 18 centímetros e mais que 1/3 da espessura de solo, ok? Quem é o solo, né? Esse é um conceito que a gente define como caracterizando o horizonte A mais o B. Repetindo, toda aquela camada que vai do horizonte A e B, né, mais o B, então é considerado como solo. E neste caso aqui, se este for inferior a 75 centímetros. Para os solos com horizonte B, né, maior ou igual a 18 centímetros, e mais que 1/3 de espessura do A mais C, se este for inferior ou igual a 75 centímetros. Ou maior ou igual a 25 centímetros se o solo superior ou igual a 75 centímetros. Aqui eu tenho uma imagem que dá para a gente entender, né, essas características do xenozênico. Então, o xenozênico aqui, para você observar, né, aqui eu apresento uma imagem, né, da caracterização do horizonte xenozênico seguido, né, sobrepondo ali um horizonte B textural. Neste caso aqui, nós estamos identificando um arco de solo vermelho distrófico típico, e ele foi identificado lá em Jucimeira, no estado de Mato Grosso. Temos também o A proeminente, né? Este semelhante ao horizonte A xenozênico, com cor consistência, estrutura e conteúdo de carbono orgânico e espessura, mas apresentando ali saturação por base inferior a 65%. Repetindo, se a saturação por base for superior a 65%, ele vai ser considerado como xenozênico. Ou seja, difere do horizonte úmico por não satisfazer o requisito quanto ao teor de carbono orgânico em relação à profundidade e ao teor de argila. E se difere do horizonte A xenozênico por não satisfazer a relação da saturação por base, ou seja, inferior a 75%. Então, aqui eu tenho uma relação do A proeminente, né? Então, você observa ali, mesmo a coloração sendo escura, o teor de carbono orgânico presente nesse ambiente é inferior a 30 gramas por quilograma. Horizonte aúmico. Por favor, não confunda o horizonte aúmico com o horizonte aístico. Há uma diferença muito grande.
Ok? Vamos explicar aqui com muito cuidado essa caracterização aqui, porque normalmente os acadêmicos tendem a confundir essas informações. Bem, o aúmico, ele é um horizonte mineral superficial com o valor croma, ou seja, cor do solo úmido, menor ou igual a 4, e a saltação por base, né, inferior a 65%. Ok, até aqui? Ok, professor. Só um minutinho. Voltando aqui, né, a relação. Mas, para entender aqui a relação, eu preciso que vocês entendam que o horizonte único apresenta o seguinte critério. Vamos lá. A espessura mínima, como a descrita para o horizonte actinogênico, o teor de carbono orgânico inferior ao limite mínimo para caracterizar o horizonte ístico, né? O teor total de carbono igual ou maior ao valor obtido pela seguinte equação, ou seja, vamos lá, muita atenção aqui. A somatória, né, do carbono orgânico em gramas por quilogramas de subhorizonte A. Então, quem são os subhorizontes? Nós podemos ter lá o horizonte A1, o A2, né? Podendo ter ali o AB, o AC ou o AE, né? Podendo ter um desses aqui especificamente, beleza? Multiplicado pela espessura do subhorizonte em decímetro. Decímetro, uma décima parte do metro, ok? Pessoal, muitas vezes nos resultados das análises, é que nós colocamos lá 20 centímetros, né? Ok? Centímetros, 20 centímetros. Centímetro é uma centésima parte do metro. Então, 20 centímetros para decímetro. Converter centímetro para decímetro, né? Você divide por 10. Ok? 20 dividido por 10 vai dar 2. Então, aqui neste caso, né, seria 2 decímetros. Então, o valor aqui da espessura, né, de 20 centímetros, seria 2 centímetros. Ok? Depois que você obtém este valor, né, do carbono orgânico, você vai verificar se esse valor é maior ou igual a 60. Ok? Se este valor for maior ou igual a 60, você continua o cálculo que está especificando aqui na fórmula. Se não for, nem precisa seguir a sequência, porque ele não vai fechar o cálculo aqui. Ok? Da comparação. Então, ó, se ele maior ou igual a 60, né, aí você vai aplicar o quê? 60 mais 0,1, que é um fator de posição, multiplicado pela média ponderada de argila em grão por quilograma do horizonte superficial, incluindo a B ou a C. Vamos lá. Então, o valor do carbono orgânico total requerido para um horizonte qualificar-se como único deve ser maior ou igual aos resultados obtidos pela seguinte equação. Então, vamos lá. O carbono orgânico total ele tem que ser maior ou igual a 60. Okay? Se for maior ou igual a 60, você continua o cálculo. Se não, pode parar ali automaticamente. Você pode dizer que o horizonte superficial não é o único. Mas se for, você continua o cálculo, isso não significa que ele é único. Você precisa comparar, né? Identificar esses valores. Ok? Porque o 0,1 multiplicado pela média ponderada da argila do horizonte A, ele vai dar um valor. E este valor nós chamamos de valor estimado do carbono orgânico em cima do teor de argila. Ok?
Vamos seguir aqui, vamos explicar aqui para vocês como é feito o cálculo. Você pode observar aqui que eu estou usando como referência, né? Estou usando para vocês, horizonte A1, horizonte A2 e horizonte AB. Né? São subhorizontes, né? Então, a informação que nós temos que entender primeiramente é que a somatória, né, do carbono orgânico, né? O carbono orgânico está aqui, ó, 20,6, 10,6, 8,4, ok? Então, ou seja, o carbono orgânico aqui relacionado a quem? Relacionado à espessura em decímetro. Qual é a espessura de decímetro aqui? 0,31. Então, ou seja, 31 significa a espessura em centímetros. Se eu dividir por 10, vai dar 3,1. Então, 20,6 multiplicado por 3,1 vai dar 63,86. Repetindo, 20,6, que é o teor de carbono orgânico, multiplicado pela espessura em decímetro, vai dar 63,86. A mesma coisa ocorre para o horizonte A2, né? Que vai de 31 a 53. De 31 a 53, ok? Então, subtraindo 53 de 31 vai dar 22. Repetindo, subtraindo 53 de 31 vai dar 22 centímetros. 22 centímetros em decímetro é 2,2. Então, vou pegar o teor de carbono orgânico 10,6, multiplicar por 2,2 decímetros. Repetindo aqui, pego o teor de carbono orgânico 10,6 e multiplico por 2,2. O resultado vai dar 23,32. Repetindo aqui, vou pegar também o horizonte AB, ou seja, 68, né, menos 53. 68 menos 53 vai dar o quê? 15 centímetros. Dando 15 centímetros, transformando em decímetro, 1,5 decímetros. Ok? Então, o teor de carbono orgânico para essa espessura é de 8,4. 8,4. Né? Então, 8,4 multiplicado por 1,5, o total vai ser 12,60. Agora vem o que? Nós vamos somar o resultado, né? 63,86 mais 23,82 mais 12,60 vai dar 99,78. Beleza. Dando 99,78, ele não é maior que 60? Maior ou igual a 60? Sendo maior ou igual a 60, eu continuo o cálculo. Por favor, pessoal, não confunda este valor aqui com o teor observado na análise diretamente, ok? Por quê? Porque este valor aqui, mesmo maior que 80 gramas por quilograma, ele foi obtido baseado no cálculo específico para o horizonte aúmico. E para o horizonte aístico, né, só vai ser considerado horizonte aístico se, e somente se, o teor de carbono orgânico em qualquer um dos subhorizontes A1, A2 e aqui, A1, A2 e AB, né, for maior que 80 gramas por quilograma. Então, o valor tem que ser obtido diretamente no resultado da análise e não do cálculo. Ok? Se é maior que 60, nós agora vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o teor da argila e fazer a média ponderada, né, do teor de argila. Como faço a média ponderada do teor de argila? Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que entender que o teor de argila aqui, no primeiro horizonte A1, é 200 gramas por quilograma. Ok? Este deve ser multiplicado pela espessura em decímetro, ou seja, 31 dividido por 10, 3,1. Até aqui, né, repete igualmente o cálculo do carbono orgânico. A diferença é que vamos fazer a média ponderada. Então, a média ponderada, vamos fazer em relação à espessura total do horizonte A. Então, o horizonte A, ele inclui tanto o A1 quanto o A2 como o AB. A espessura total vai ser o quê? 68. 68 em decímetro vai dar quanto? 6,8. Então, eu vou pegar esse valor aqui, 200, multiplicado por 3,1 decímetros, e vou dividir pelo valor de 6,8 decímetros. Então, o valor aqui da minha média ponderada de teor de argila vai ser o quê? 91,18 para o horizonte A1. Repito isso, né? Vamos repetir isso.
para o horizonte A2, né? O valor de teor de argila é 230. Vou multiplicar por 2,2, né? Decímetros, que é 53 menos 31, 22 dividido por 10, 2,2. E vou dividir pela espessura máxima da profundidade do horizonte A, né? Que vai ser 68 dividido por 10, 6,8. E vou obter o valor de 74,41. Repetindo esse mesmo valor para a camada AB, ok? Então, o teor de argila 250, dividido pela espessura em decímetro 1,5, ou seja, 15, né? 68 menos 53, 15 dividido por 10, 1,5. E vou dividir pela espessura total, né? Que seria 68 dividido por 10, 6,8. E obter aqui o valor de 55,15. Faço o quê? Faço a somatória desses valores e vou obter o valor de 220,74. Repetindo, 220,74. Vamos lá. Agora, vamos continuar o cálculo. Ok? O teor de carbono orgânico foi maior que 60? Foi, porque ele deu lá um valor de 99. Vamos voltar para vocês verem, né? Deu um valor lá de 99,78. Então, ele é maior que 60, continua o cálculo. Vou pegar 0,1, multiplicar pela média ponderada da argila, que foi 220,74. Faço a aplicação do cálculo de 0,1 mais B multiplicado por 220,74 e somo com 60. O valor aqui vai ser o quê? Vai ser especificamente 82,7. Pessoal, este valor aqui deste cálculo é o carbono orgânico estimado com base no teor de argila. Então, espera-se que este ambiente, ou este teor de argila da média ponderada, tenha pelo menos 82,07 gramas por quilograma de carbono orgânico. Ok? Aí, olha agora a dica, né? Nós calculamos o teor de carbono orgânico do horizonte A, né? Foi quanto? Foi 99,68. 99,68. Então, o carbono orgânico resistente lá no horizonte A foi de 99,68. E o carbono orgânico calculado, né, foi de 32,07. Ou seja, eu espero que o carbono orgânico existente seja maior que o calculado. Sendo assim, considerando como mínimo requerido para o horizonte, seja enquadrado como A único, ou seja, né, em função do teor médio ponderado da argila, 220,64 gramas por quilograma, então esse é o valor mínimo de carbono orgânico que eu precisaria ter neste solo para ser considerado carbono orgânico. E o que eu tenho é 99. 99 não é maior que 82? Sendo maior, eu posso considerar que esse horizonte é um horizonte único. Ok? Voltando aqui à consideração, né? Você vai observar aqui que o horizonte A único, né? Nós temos aqui a representação de um câmbio solo ático, atividade de argila baixa, distrófico, né? A único, textura argilosa da região de Campinópolis, no Mato Grosso. Seguindo aqui, né? É importante vocês observarem essa informação que está realizada aqui ao horizonte aócrico, né? São incluídos ali nessa categoria os horizontes que não se enquadram nos conjuntos das definições dos demais horizontes diagnósticos superficiais. Em geral, o horizonte aócrico difere dos horizontes axenozênico, proeminente e único pela espessura ou cor, não apresentando ainda os requisitos para caracterizá-lo como horizonte aístico ou antrópico. Ok? Então, eu tenho aqui o aócrico. Pode-se observar aqui a plitossolo, argilúvico distrófico típico de Poconé, Mato Grosso, e sobre um plitossolo, né, B plíntico. O aócrico, né, também conhecido como A moderado. Okay? Você pode contar muito isso aí, essas relações. Seguindo essa informação, né? Aqui eu tenho outro, ele é muito comum, né, no solo, você tem o argissolo amarelo distrófico abrupto, né, São Mateus e Espírito Santo. E vamos entrar aqui um pouquinho no que nós chamamos de horizonte A antrópico, né?
Isso aqui é muito interessante vocês entenderem, que o horizonte antrópico vem do grego anthropos, ou seja, do homem, da a conotação do horizonte A produzido pela atividade humana. É um horizonte escuro e espesso, com elevado conteúdo de fósforo, e são comuns aos encontrar ali cacos de cerâmica, como nas terras pretas de índio, localizadas na Amazônia. É um horizonte formado ou modificado pelo uso contínuo do solo, né? Pelo homem como lugar de residência ou cultivo, por períodos prolongados, com adição de material orgânico em mistura ou não com material mineral, ocorrendo ali, às vezes, fragmentos de cerâmica e restos de ossos de concha. O horizonte antrópico assemelha-se ao horizonte axinozênico, ao A único, que a saturação por base é variável e geralmente difere destes por apresentar ali o teor de P2O5 solúvel em ácido cítrico mais elevado que na maior parte do solo, inferior do solo. Aqui eu tenho uma caracterização de um horizonte antrópico, com B latossólico, ok? Latossolo amarelo distrófico típico, né? Terra preta de índio, Parintins, Amazônia. Bem, aqui eu vou descartar aqui, mas eu quero colocar aqui para vocês, eu estava colocando aqui a apresentação no Excel, mas eu vou fazer melhor aqui para vocês entenderem isso. Vamos fazer um mapa mental para interpretar essa informação. Primeiramente, é o seguinte, vocês vão, para identificar o horizonte A, o A superficial, primeiramente vocês vão olhar o quem? O carbono orgânico. Então, vamos lá. Carbono orgânico. Esse é o primeiro passo que vocês vão olhar dentro do resultado da análise. Professor, mas como o senhor havia dito, né, o teor de carbono orgânico, né, o teor de carbono orgânico, muitas vezes vem lá em teor de matéria orgânica. Ok, vamos lá. Se o carbono orgânico vier na análise como teor de matéria orgânica, se ele vier com teor de matéria orgânica, eu preciso converter a matéria orgânica para carbono orgânico. Como eu faço isso? Vamos relembrar o cálculo. Vou pegar o teor de matéria orgânica, vamos aqui aumentar a informação para que vocês enxergarem com maior facilidade. Vamos pegar o teor da matéria orgânica e nós iremos dividi-la por 1,724, ok? Dividindo esse por 1,724, nós vamos ter quem? O valor em carbono orgânico. Aqui, ok? Se este valor em carbono orgânico for, né, vamos lá, maior, símbolos, ou igual a 80 gramas por quilograma, vamos só fazer uns ajustes aqui, para que vocês compreendam melhor essa informação. Se o valor observado no teor de carbono orgânico, né, for maior ou igual a 80 gramas por quilograma, vou só aceitar aqui, pessoal. Ok, até aqui. Se este valor for maior que 80 gramas por quilograma, nós vamos observar as características do ambiente, né, observado ali. Vamos verificar se
as espessuras pré-definidas são coerentes, né? Tá de acordo lá com o sistema brasileiro de classificação de solo para a definição do horizonte superficial. Mas, nessa condição, né, existe uma grande probabilidade deste solo ser considerado como horizonte A místico. Ok? Mas, professor, eu estava observando, mas o teor de carbono orgânico, ele é inferior a 80 gramas por quilograma. Porém, o mesmo é superior a 6 gramas por quilograma. Foquem aqui, prestem atenção nessa dica. Né? Se o teor de carbono orgânico for inferior e superior a 6 gramas por quilograma, nós vamos verificar se ele se enquadra em qual? No A, horizonte axenozênico. De que forma? De que forma? Vocês vão focar em observar o resultado de quem? Do V%. E este tem que ser o quê? Maior ou igual a 65%. Se maior ou igual a 65%, e se enquadrando nas características pré-definidas lá no sistema, né, brasileiro de classificação de solo para axonozênico, ele pode ser definido como axonozênico. Porém, se o teor de saturação por base for inferior a 65, vamos aqui fazer uma recolocação da informação para facilitar a compreensão. Este aqui pode ser considerado como A único. Professor, mas o A único, saturação por base, então, tem que ser inferior a 65. Aí, para definir o A único, nós vamos lembrar de quem aqui? Da fórmula matemática pré-definida anteriormente, né? Vamos lá buscar essa fórmula matemática definida anteriormente, que é essa aqui, ó. Olha lá. Essa é a fórmula. Lembrando dela, né? Então, nós vamos analisar o quê? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Então, vamos lá. Então, para ser considerado como A único, né? Eu vou fazer a somatória do carbono orgânico em gramas por quilograma do horizonte A, multiplicado pela espessura sobre subhorizonte em decímetro, né? E somente se, né, o teor de carbono orgânico for maior que 60, igual a 60, eu continuo o cálculo. Se eu continuar o cálculo, eu vou aplicar aqui a fórmula, né, de 0,1 vezes a média ponderada do teor de argila em gramas por quilograma do horizonte superficial, incluindo AB ou AC,
Nós vamos obter aqui o teor de carbono orgânico estimado, né? Para o teor de argila ponderada. Então, uma vez definido isso, né, nós vamos verificar se esse valor é inferior ao valor, né, do carbono orgânico observado no campo. Se ele for inferior, né, calculado por inferior ao observado no campo, aí a gente pode considerar como A único. Caso contrário, né, eu vou observar que essa condição de uma outra característica aqui, que é o A proeminente. E até aqui, o proeminente nada mais é do que, não se enquadrando em nenhum destes, ele pode ser considerado como proeminente, respeitando as características definidas lá pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Continuando com essa informação, pessoal, é o seguinte. Pessoal, mas e se o teor de carbono orgânico for inferior a 6 gramas por quilograma, né? Se ele for inferior a 6 gramas por quilograma, nós podemos observar, né, está faltando uma informação aqui, que este horizonte, né, nós vamos olhar a relação da cor do solo, né? Deixa eu verificar aqui, eu acho que nessa análise aqui, neste material, está faltando uma informação, está faltando uma informação muito importante aqui, está faltando em relação do horizonte diafragma. Ok? Deixa eu buscar aqui. O horizonte diafragma, pessoal. Horizonte diafragma é quando você observa as informações do horizonte A, o teor de carbono orgânico é, né, inferior a 6 gramas por quilograma, mas neste caso você vai olhar a cor do solo com um valor maior ou igual a 4, quando úmido, e maior ou igual a 6 quando seco. Ok? Neste ambiente apresenta ali estrutura de grão simples, maciça, com um grau fraco de desenvolvimento e teor de carbono orgânico, né, como eu havia dito, menor que 6 gramas por quilograma. Porém, a espessura, quando menor que 5 centímetros, né, não importando ali a condição da cor, estrutura e conteúdo de carbono, todo o horizonte superficial com menos de 5 centímetros é espessura fraca. Ok? Vamos lá. Muito importante entender isso é o seguinte, professor, mas a cor do solo não se enquadrou, né? Não fechou como horizonte diafragma. Não se enquadrou como quernosêmico, úmico, ístico, né? Onde joga, né? Aí, meus caros, né? Eu tenho que entender que existe uma condição bem clara, né, na classificação brasileira de ciência do solo. Nós podemos brincar aqui utilizando o termo de gaveta. Sabe aquela gaveta bagunçada que vocês têm, né? Vocês não conseguem arrumar, você não consegue ajustar nada. Aí você precisa, não se enquadrou numa situação, não se enquadrou na outra, não se enquadrou na outra, não se enquadrou na outra. Nós jogamos lá naquele que nós chamamos de A moderado. Onde vocês observaram, né, que nós citamos ali, como A óculo. Ok? Tanto A moderado como A óculo. Atualmente a gente utiliza o termo, né, A moderado. Ok? O aócrico ele foi muito utilizado por muito tempo, mas é interessante entender que existe essa conotação. Se vocês pegarem alguma classificação mais antiga, vocês vão observar que o aócrico é a mesma coisa que o amoderado. Ok? Então, o A moderado é justamente aquela gaveta, né? Aquela informação que você não conseguiu enquadrar, você usa ela como referência para poder organizar a classificação. Ok? Observa que eu estou simplificando aqui para vocês determinar essa informação. Então, para caracterizar como A moderado, né? Perdão, A fraco, vou citar aqui para vocês terem uma ideia, eu preciso que a cor do material, né? Vou colocar aqui.
a cor do material, ele se enquadre essas condições aqui, ou seja, a cor do material do solo com um valor maior ou igual a 4, quando úmido, maior ou igual a 6, quando seco, né? E a presença de estrutura de grão simples, maciça e com grau fraco de desenvolvimento. Então, a gente chama de A fraco. E toda vez que a espessura for menor que 5 centímetros, ele é considerado como A fraco. Não se enquadrando em qualquer outra informação, repetindo, nós enquadramos no amodecado. Ok? Então, essas são as características pré-definidas para a gente definir ali as características do horizonte A, né, o horizonte superficial. Ok, meus caros? Alguma pergunta? Olá. Ok, professor. Até agora, nenhuma pergunta não, professor. Olá, pessoal. Por favor, quem não estiver escutando, pode mandar aqui no WhatsApp que eu respondo para vocês. Pessoal, estou encerrando aqui a gravação. Nós vamos entrar em discussão. Olá, tudo bem? Vamos lá, galera.